Olá pessoal, eu sou Trinity Tylon, seja bem-vindo ao meu canal. Você que está aqui pela primeira vez e você que curte meus conteúdos, gosta das minhas ideias, do meu pensamento, seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje é Lúcifer não é o mal. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tenho visto muitas coisas absurdas pela internet. Eu tenho visto muita gente tendo a vida arrasada, pessoas que têm o costume de fazer mal para os outros, pessoas que têm o costume de enganar. E eu vejo pessoas na internet falando sobre Lúcifer ser o mal, e pessoas querendo estar nesse caminho exatamente por causa disso, e eu achei bom dar a minha opinião a respeito. Porque às vezes você vai nesse caminho por esse fator e você acaba se arrependendo, acaba entrando numa vórtice inesperada. Porque Lúcifer não é o mal. Lúcifer nunca me pediu para fazer o mal, mas as pessoas, o ser humano, de que religião for, eu já atendi gente de tudo quanto é crença, de tudo quanto é parte do globo, e já me pediram cada coisa absurda, que até Lúcifer, se fosse o mal, se surpreenderia. Vocês têm que perceber que tudo que vai e volta, tudo que vai e volta, isso é uma lei. Então, quando você faz alguma coisa contra uma pessoa que fez primeiro contra você, é uma coisa, né? A pessoa te atacou, a pessoa fez algum mal a você, a pessoa te prejudicou de alguma maneira, é um peso. Mas você fazer um mal para uma pessoa que não te fez nada, você querer tirar o marido da outra, porque você gostou e não quer nem saber da outra, você precisa entender que você está plantando a sua própria caminhada, né? Então, se você gostou do marido da outra e o marido da outra foi com você, quem se livrou foi a outra, não é verdade? A outra não perdeu nada. Quem vai perder é você. Porque da mesma forma que ele largou a esposa para ficar com você, ele vai arrumar uma outra amante que vai fazer a mesma coisa e você vai ser a largada, né? A gente já viu isso muitas vezes. Então, cuidado com aquilo que você faz. Eu acredito muito que as pessoas estão muito displicentes com a própria vida. Elas fazem as coisas erradas e não se atentam. E eu não sei se é lei do retorno, eu não sei o que é realmente, mas eu sei que a casa cai. Eu já vi e tenho visto agora muitas casas caindo, pessoas que prejudicaram outras pessoas. E uma hora a casa cai. Isso eu posso falar com certeza. Uma hora a casa cai. E às vezes a pessoa não se apercebe. Eu vou ler aqui que eu não decorei, um trecho que eu achei muito interessante. Os piores seres humanos que conheci têm uma convicção inabalável que são boas pessoas. Gente, isso foi uma verdade. Eu tive em contato com pessoas
capazes de fazer coisas abomináveis. E você conversava com a pessoa, ela se achava o máximo, ela se achava uma boa pessoa. Então, eu acredito que esse é o grande problema da humanidade. As pessoas estão tendo uma visão deturpada da realidade. A realidade que ela acredita como verdadeira não é. E aí, quando ela pega nesse redemoinho de uma realidade verdadeira, ela acaba não entendendo o que está acontecendo, o que aconteceu. Então, já fomos enganados por muito tempo, com essa história de bem e de mal, com essa história que Lúcifer é o mal. Já fomos levados para uma submissão cega que só nos trouxe a dor, só nos trouxe a perdição, só nos afastou de nós mesmos. Eu acredito que o maior caminho que você possa ter, o que vai te levar a uma vida mais segura, é o equilíbrio. Então, não sejamos cegos, né? De dar a outra face, de tudo para os outros. Eu já falei isso em alguns vídeos, mas também não vamos ser os primeiros a tirar pedras. Essa semana eu vi pessoas que estavam bem perderem tudo. Essa semana eu vi pessoas que eu achava que nunca iam cair, caindo. E eu vi que realmente pode demorar, mas uma hora a conta chega. Por isso que eu falo, eu estou bem, sempre falo isso nos meus vídeos, mas porque eu procuro ser uma pessoa correta, mas não por Lúcifer, não pela religião que eu estou, não pelo caminho que eu estou, porque Lúcifer não é uma religião. Por mim, pela minha própria consciência. Porque se você faz coisas boas por medo de uma represália ou da sua própria religião que prega isso, você não é bom, você só está fazendo isso por medo. Mas se você faz o bem porque a sua consciência te diz isso, realmente você está no caminho certo. Eu quero aqui tirar a ilusão de certas pessoas que Lúcifer é um caminho do mal, que você vai prejudicar várias pessoas, que você vai fazer o mal, que você vai fazer sofrer os outros, que você vai subir passando por cima dos outros, e isso não vai acarretar nenhum mal para você. Isso é mentira. De uma maneira ou de outra, você acaba pagando. Ninguém sai sem pagar a conta. Pode ter certeza disso. Eu falo isso porque eu tive membros da minha família que voltaram. Tive um membro da minha família que me prejudicou muito, voltou. Teve um membro da minha família que também queria prejudicar, está tentando voltar na minha família, entendeu? E eu vou falar para vocês, eu procuro fazer tudo certo pela minha consciência de que tudo volta para mim. E que se eu agir errado com aquela pessoa, numa próxima encarnação, eu vou voltar ligada àquela pessoa novamente. Parece que as pessoas não observam isso. E como eu tive isso na minha família, com certeza, muitas pessoas têm
isso acontecendo na própria família. E eu realmente não quero é voltar para cá. Eu quero zerar as minhas dívidas. Então a pessoa, ela vai me fazer um mal, eu simplesmente vou me afastar daquela pessoa. Vou evitar o conflito. Porque se eu agir como ela, eu vou estar me unindo a ela pela lei dos afins. Eu sei que quando a gente é novo, a gente faz um monte de besteira, mas você paga todas as besteiras que você faz. Então, se você está numa situação difícil, olhe para a sua vida toda e veja o que você fez. Se você prejudicou alguém, se você subiu a custo de prejudicar outras pessoas, se a sua vida amorosa está ruim, será que você não machucou alguém? Será que você não passou por cima dos sentimentos de alguém para se sair bem? E Lúcifer, ele também tem uma capacidade limitada. Lúcifer não pode fazer tudo por você e te livrar dos seus próprios karmas. Ele não pode, ele não veio para isso. Ele veio para te iluminar. Ele veio para que você entenda. Ele veio para que você veja suas sombras. Ele veio trazendo a luz. A luz. Ele não veio escurecer. Ele veio iluminar. E não importa o que o outro fez. Isso que é o mais importante. Não importa se o outro te prejudicou, se o outro te feriu, se o outro te magoou. Hoje eu tenho plena certeza que pode demorar, mas você vai ver aquele outro passando pela mesma situação que ele fez você passar. Então, se você quer entrar nesse caminho de Lúcifer para o mal, não esqueça disso. Se você quer entrar no caminho de Lúcifer para uma melhoria, com certeza, Lúcifer é evolução. Mas você vai ter que resgatar os seus karmas antes disso. Não pense que você vai ser isento porque você está no caminho de Lúcifer dos seus erros, porque não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você fez, você paga. E se você não pagar nessa vida, você vai pagar em outra. Então, eu estou com a vida tranquila porque eu realmente fiz muita idiotice. Né? Eu fiz muita idiotice. Só que eu sou uma pessoa observadora. Ao longo dos anos eu fui vendo que as minhas idiotices não me levaram a lugar nenhum. Levaram ao benefício temporário. Temporário. E que no final a conta chegou para mim. Então a minha boa vida de hoje é o resultado das minhas boas escolhas. Coisas que eu plantei há bastante tempo, que eu vi que aquele caminho que eu estava seguindo não ia me levar a nada. Então, como eu disse, Lúcifer nunca me pediu o mal. Lúcifer tem sido a minha luz, o meu guardião, o meu caminho de evolução. Mas eu tenho em contrapartida me doado, eu tenho em contrapartida vivido em prol desse caminho. Eu faço o meu melhor nesse caminho, eu estou sempre aqui falando de Lúcifer, falando de tudo que aconteceu na minha vida, das boas coisas. Tenho os meus altares, eu cultuo realmente a egrégora luciferiana. Eu dou o meu melhor para eles e eu recebo o melhor deles.
Então, se você pensa que você vai dar o mínimo e você vai receber o máximo, você está equivocado. Não se decepcione. A relação que temos com os deuses é uma relação como outra qualquer. Então, analise você. Você, para uma pessoa, um amigo, uma amiga, que te dá o mínimo, você vai dar o máximo para ela? Claro que não. E mesmo que por um curto período de tempo você resolva dar o teu máximo para ela, mas vai chegar um momento que essa relação unilateral não vai mais satisfazer e você vai parar, você vai se afastar. Então, com os deuses não é diferente. Você recebe pelo aquilo que você dá. Eu não tenho pressa, nunca tive. Eu estou feliz nesse caminho e para mim tá tudo certo, né? Eu acredito muito na força da vida. Eu acredito muito na força do destino. Eu acredito muito que tudo está certo como está. Se eu entrei nesse caminho, é nesse caminho que eu tenho que estar. E eu gosto desse caminho. Eu gosto. Eu me encontrei nesse caminho. Então, se você quer se encontrar no caminho de Lúcifer, Lúcifer é evolução. Lúcifer é arte. Lúcifer é luz. Lúcifer é sabedoria, é inteligência. Você precisa se aproximar dessas qualidades de Lúcifer para que você possa ser afim com essa energia. Agora, se você é pilantra, se engana todo mundo, você quer sobressair em cima dos outros, você prejudica os outros para sair numa boa, né? Você não tem escrúpulos. Eu, Trinity, não acredito que você vá se dar bem. Você pode se dar bem por um tempo, mas a conta chega. Se não fosse assim, você não veria pessoas voltando para cá, do mesmo lugar onde partiram, e ainda pior. Então, pelo sim, pelo não, né, eu procuro evoluir. Eu procuro ter mais sabedoria. Porque eu gosto de dinheiro. Dinheiro é muito bom. Dinheiro é meu amigo. Porém, eu tenho um curto tempo aqui, né? Eu tenho um curto tempo aqui. Perto da eternidade, o tempo que vivemos é muito curto. E como vai ser a sua próxima encarnação vai depender do que você fez nessa vida. Você tem escolhas. Quanto melhor for a sua escolha, melhor vai ser sua vida. O universo é rico. Você não precisa tirar nada de ninguém. Parece estranho, né? Uma luciferiana falando isso. Mas é que eu vejo pela minha vida. Não é Lúcifer que vai definir o seu caminho, bem ou mal, é você. Então não adianta você ser evangélico e fazer um monte de atrocidades, tratar os outros mal, humilhar os outros. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. São máximas universais. Então não pense que o caminho de Lúcifer vai te isentar dos seus erros. Lúcifer, ele vai te guiar por um caminho de luz. Ele vai te guiar por uma evolução. Para que ele possa te dar tudo que você merece como luciferiana. Porque ele é luz.
Mas você vai ter que quitar suas dívidas primeiro. E se você reincidir no erro, Lúcifer não vai te abandonar. Mas vai ser mais difícil ainda você conseguir as coisas, porque existem leis. Não existe nenhuma lei que você ataque um inocente e você não vai ser punido. Isso não vai voltar contra você. Não existe nenhuma lei que você queira dinheiro e consiga isso roubando os outros e você tenha sucesso. Em alguma área da sua vida, aquilo vai ser cobrado, né? Porque vão dizer, mas tem um monte de gente que rouba, tem um monte de gente que faz coisa errada e tá bem. Você não sabe. Nem sempre aquele que você acha que tem dinheiro tá bem. Dinheiro é maravilhoso, como eu sempre falo, dinheiro é maravilhoso. Mas eu vi pessoas que têm dinheiro e têm uma vida totalmente infeliz, uma vida totalmente arrebentada em outras áreas. Então eu não estou aqui, não virei crente. Mas assim, é aquilo que eu falo, nem tanto o céu, nem tanto a terra, né? Porque não acredite muito nos homens, né? Acredite nos deuses. E o que Lúcifer me passa, Lúcifer me cobra minha postura, me cobra minha idoneidade. Se eu fizer alguma coisa errada, não pense que é os outros que me cobram. O próprio Lúcifer me cobra. Ele me desce a chibata. Mais do que desceria em qualquer outra pessoa. Então eu achei muito importante vir falar nisso, que Lúcifer não é o mal. E que você só vai ter um sucesso pleno, perfeito, uma vida plena e perfeita, quando você evoluir, quando você subir pela tua própria força, sem prejudicar ninguém, quando você tiver consciência de que tudo que vai volta, antes que seja tarde. Aí sim. E Lúcifer vai te ajudar nisso. Lúcifer vai te ajudar nessa evolução. Porque ele é luz. Ele é o portador da luz. E só depende de você. Ok, pessoal? Então é sobre isso. Lúcifer não é o mal. Não faça o mal para quem não merece. Ok, pessoal? Então é isso. Se você gosta do meu conteúdo e não é inscrito, se inscreva. Toca no sininho para ser notificado a cada vídeo meu. Curte, compartilha, comenta. E eu te vejo num próximo vídeo.